Ok. Como trabalhar metodologia ativa com alunos que estão acostumados ao professor falando? Não é uma questão simples, porque nós não temos um único tipo de alunos e nós estamos falando com alunos que estão acostumados já a um determinado tipo de proposta. A questão, por exemplo, não é dizer se eu quero ouvir um professor, isso não é bom? Não, é bom. É bom uma aula de um bom professor? É. Mas o que eu estou propondo e eu quero falar é que não podemos depender o tempo todo só de um professor que fala. Porque o conteúdo que ele fala, se ele quiser, ele grava e ele pode dar essa mesma aula, deixá-la gravada, a gente assiste. E é muito mais interessante usar o tempo precioso de estarmos juntos para debater, para questionar, não somente para ouvir. Para ouvir um professor, você pode ouvi-lo online. O professor grava a sua palestra, grava a sua aula e disponibiliza. O ao vivo, que vale a pena, não é para transmitir a informação. O ao vivo é para interagir, para questionar, para perguntar. Então, o professor, usando esse espaço para diálogo, para aprofundamento, já é um uso muito mais interessante do que só o espaço para a transmissão. Ao mesmo tempo, o professor ele pode orientar diversas atividades. Então, tem alunos que podem trabalhar melhor sozinhos. Ok, você orienta para esses alunos que atividades são mais adequadas e que projetos ele pode desenvolver para poder atingir o domínio do que se espera naquele momento. Então, na verdade, metodologia ativa é um composto de propostas que não são únicas, nem são iguais para todos, nem são sequenciais. Significa, é um leque de possibilidades que eu destaco algumas. Uma aula invertida, significa colocar os materiais prévios antes, para que a informação básica seja dominada pelo aluno e depois o professor faça atividades de aprofundamento em sala, em grupos, em grupo total, dialogando com ele, trabalhando a relação prática-teoria. Para alguns alunos que são mais quietos, que são mais, talvez, teóricos, eles poderiam ter aula tradicional e se sair, que é a questão da pergunta. Mas pensando na maioria, pensando num grupo complexo, hoje temos que conciliar o individual, significa o percurso que cada um vai fazendo, alguns mais rápido, outros mais lento, então trabalhar com tempos flexíveis individualmente e trabalhar também ou aprender a fazer coisas juntos, porque na vida nós vamos ter que colaborar, ter que aprender a lidar com diferentes, fazer projetos com pessoas de áreas diferentes. E esse tipo de expertise é necessária. Não é só o conhecimento intelectual que a escola tem que trabalhar, tem que trabalhar também as habilidades de comunicação, de colaboração, de tentar entender como desenvolver atividades significativas com alunos que têm perfis diferentes do meu. Então, podemos chegar à escola e à aprendizagem por vários caminhos. Hoje, o caminho do fazer e do compreender não é novo, está desde o século, sei lá, no mínimo 19, com John Dewey já traçado, mas hoje é mais necessário dar essa ênfase da ação e da reflexão contínuas. Como despertar o interesse no aluno pela tomada de decisão? Isso é uma questão fundamental, que na vida você vai ter que estar vivendo o tempo todo tomando decisões. Então, aprender ativa significa não somente entender as coisas, mas torná-las práticas. Eu não te posso ensinar a dirigir somente com aula teórica. Você tem que pegar no carro, você tem que saber andar com ele, saber estacionar. Você tem que juntar a informação e a prática. Então, a tomada de decisão significa você colocar em prática aquilo que você vê teoricamente feito por outros. Você tem que experimentar.
Você aprende uma língua praticando. Se eu, que falo espanhol, quero ver teu grau de conhecimento de espanhol, te pergunto, basta só falar. Não adianta você me dizer, eu fiz tal escola. Você me mostra isso na prática. Então, tomar de decisão significa que você faz na prática aquilo que você pensa na teoria. E ambas são importantes. É importante a informação, o conhecimento prévio, alguém que já fez antes, e ao mesmo tempo a experimentação que eu posso fazer depois na minha vida, na minha realidade, com as minhas qualidades e defeitos. Então, essa mistura de informação e prática, ela é fundamental. E quanto mais cedo o aluno é envolvido em experimentação, em tomada de decisões, em projetos reais, em conhecimentos de contextos diferentes, é melhor para ele. Esse contato com realidades diferentes, nas quais ele vai mediando e vai interferindo para poder depois tomar decisões, poder ver quais são as melhores soluções e ver como elas estão funcionando a partir da lógica e da experiência e da vivência. É fundamental, porque na vida toda ele vai fazer isso. Se desde pequeno ele faz, se ele estará pronto depois no nível, no ensino médio, no ensino superior, a ir além do conteúdo. E uma outra questão que está aqui associada a essa eu não tenho que preparar-me para o Enem, então como misturar conteúdos, aulas que preparam para o Enem com tomadas de decisão, que é a ideia de trabalhar de forma mais ativa. Eu creio que não há incompatibilidade. Nós estamos num sistema que cobra muito conteúdo ainda, infelizmente. Temos que preparar para determinados tipos de exames que têm uma mistura, um pouco de habilidades e algo de conteúdo, mas a escola não prepara somente para o Enem, ela prepara para a vida, ela prepara para o longo prazo, ela prepara para uma vida mais interessante e desafiadora. Então, conteúdo é importante. O conteúdo é o começo do conhecimento. O domínio de certos conteúdos, ok, mas conteúdo muda. O que não muda são as competências. Então você tem que trabalhar o conteúdo associado a competências, e enquanto prepara para o Enem, que é algo, que é um passo, você prepara para o pós-Enem, que é para a universidade e principalmente para a vida. Então, tomada de decisão pressupõe conteúdo, pressupõe competências, pressupõe curto prazo, mas pressupõe também o longo prazo. A vida é curto e longo prazo. O que é um diretor 3.0? É um diretor que que é proativo, acolhedor, que ele está atento às mudanças, mas promove aqueles que estão mais prontos a fazer mudanças. Significa, ele se cerca de um grupo que faz mais experimentação, que quer aprender mais, em que eles estão avaliando-se continuamente. Então, é um diretor mediador que não tem respostas para tudo, mas ele se cerca de pessoas com as quais ele pode avançar dentro de projetos pedagógicos um pouco mais ousados. Então, é acolhedor, que ele também tem que mediar diferenças entre grupos que estão mais avançados e grupos que são um pouquinho mais convencionais, tentando não romper também com as diferenças que eventualmente existem, mas mediando para que no todo a escola avance, ele incentive as mudanças, que ele reveja continuamente os processos e que não tenha medo de ousar, de errar, porque isso faz parte da proposta de viver. Vivemos experimentando, errando, avaliando, refazendo continuamente, principalmente numa época de grandes mudanças como nós temos, onde nós não temos totalmente tudo desenhado. Nós vamos aprendendo com algumas experiências prévias, com alguém que está mais na nossa frente, mas depois adaptando à nossa realidade. Um diretor 3.0 é aquele que aprende continuamente, está aberto ao diálogo, incentiva as mudanças, revê essas mudanças, e ele tem também uma visão de médio prazo.
faz as mudanças possíveis agora e, ao mesmo tempo, prepara as mudanças para daqui a alguns anos.